Os amigos da imprensa, estou aqui à disposição de vocês para perguntas. Mais uma vez, Lula e Flávio não vieram no evento com os candidatos à presidência. Como o senhor avalia isso? Eles não querem falar, da parte do Lula, cadê o dinheiro que o Lulinha levou dos velhinhos? O Lula não quer falar disso, está fugindo desse assunto como o diabo da cruz, tá? O Alckmin vem aqui, não sei se ele vai falar para a imprensa sobre esse tema. Esse tema vem sendo um problemão para o Lula e o Lula não quer tratar. Assim como o Flávio não quer falar do seu envolvimento com o Banco Master, da prestação de contas do filme Dark Horse. Então, eles sempre fogem, é da natureza deles. Eu volto a colocar, eles querem um jogo de cartas marcadas nessas eleições, em que basicamente não se debate nada, não se discute nada, em que eles mandam seus laranjas ou puxa-sacos participarem de determinados eventos, fogem dos debates, o brasileiro fica iludido, fingindo que houve eleições e na prática não haverá eleições livres, porque são eleições cada vez mais marcadas por um pacto pela impunidade. E o pacto pela impunidade, que envolve o escândalo do INSS, em que o filho do Lula está envolvido, e o Banco Master, em que o filho do Jair Bolsonaro, o Flávio, está envolvido, esses temas eles estão determinando o resultado do nosso país. E é um país com tanta potencialidade, então no evento de infraestrutura, a gente tem que investir não bilhões, mas trilhões de reais de infraestrutura. Em vez de a gente falar desse tema, a gente fica falando dos bilhões de reais que são roubados por parte dessa gente, infelizmente, amaldiçoada. Candidato, só falando aqui sobre a questão dos cortes, né, para que isso gere um superávit e possa ser revertido em investimento em infraestrutura. Queria que o senhor comentasse um pouco mais. Perfeito. A nova âncora fiscal do Brasil, que vai fazer o Brasil crescer, mas crescer pra chuchu, pra crescer muito. É muito simples. O que for vinculação e indexação vai ser transformado em superávit. O que for corte de gastos obrigatórios, por exemplo, super salários, privilégios que existem, por exemplo, em certos setores dentro da Previdência. Um exemplo são militares que têm super salário, o judiciário também tem, cortes de certas renúncias fiscais multibilionárias que existem para setores pouco efetivos. Isso vai virar investimento direto na área de infraestrutura. Saneamento básico, estrada, ferrovia, rodovia e ir para o nosso super programa de desfavelização. Não existe nação séria em que as pessoas vivam em favela, em que as pessoas bebam água de esgoto. Visitei alguns lugares do Brasil em que as pessoas tomavam água de esgoto. É uma das coisas mais tristes que possam ter. Isso atinge diretamente as populações mais pobres, naturalmente, as populações negras nas regiões do Nordeste, na região Norte, população indígena. Então, o maior programa de direitos humanos é um programa baseado, vejam só, em infraestrutura. Então, tudo que eu cortar de gasto obrigatório vai ser naturalmente destinado para infraestrutura. Investimento em infraestrutura vai aumentar a competitividade do Brasil e vai fazer a gente ser um país muito, mas muito melhor. Candidato, a primeira-dama divulgou uma nota de repúdio nas suas falas durante o debate de misoginia. Queria saber se o senhor se arrepende dessas falas ou se não tem. Na verdade, eu estou criticando ela e o marido dela. A Janja, se fosse uma primeira-dama discreta que ficasse no papel institucional de primeira-dama, não seria alvo de crítica de ninguém. Pessoalmente, não tenho nada contra a Janja. Agora, se a Janja é um agente político e ela se comporta como tal, se ela interfere no governo dela mais do que qualquer outro membro, inclusive do partido do marido dela, inclusive todo mundo aqui na imprensa sabe que o Partido dos Trabalhadores, muitas delas têm reclamações enormes sobre a Janja se torna um agente público. E se ela é um agente público e político, ela é suscetível a críticas. Ora, recentemente ela falou que quem criticasse os gastos dela com essas viagens internacionais estava incorrendo em misoginia. Ou seja, se eu faço uma crítica a uma pessoa que tem e é responsável direta e indireta pelos maiores gastos com o cartão corporativo da história do Brasil, se torna misoginia, então basicamente é um liberou geral. Qualquer mulher pode entrar na política, pode fazer o que quiser, participar de escândalos de corrupção ou envolvimento com crime organizado, que se você fizer qualquer crítica é misógino. Isto é bizarro, para dizer o mínimo. Se ela está no debate público, está na arena pública, eu vou falar que ela é uma pessoa que eventualmente está errada, que ela é uma pessoa desagradável, e nós brasileiros consideramos ela, como uma liderança política, assim como o marido dela, pessoas desagradáveis, assim como é o senhor Flávio Bolsonaro. E se o marido dela não gostou, ele que vá ao debate e faça a defesa dele e dela numa boa. Porque nós já somos atacados e vilipendiados por eles diariamente. O nosso futuro está sendo rifado por essas pessoas. Então, se a Janja é um agente político, ela que arque com isso. Não tem nada de misógino em falar isso. Muito pelo contrário. Eu estou respeitando ela como um agente político maduro. A Janja não foi uma liderança capaz de opinar na questão da COP. Dizem por aí que ela fez um lobby com aquela OAI, uma organização que tem um contrato sem licitação com a COP. E ela depois vai na COP e faz toda a festa. Ela quer aparecer, quer falar? Aí ela não quer arcar com as consequências das ações dela? Tem que arcar. E fui muito respeitoso. Só disse que é uma pessoa desagradável. Quer dizer que, se eu falar, por exemplo, que o Renato, que é meu amigo, que está um pouquinho acima do peso, ele é uma pessoa desagradável, então eu estou sendo gordofóbico? Não, uma característica intrínseca ao Renato. Mulheres não são desagradáveis, a Janja é desagradável. Tá gostando do vídeo? Se você quer acompanhar cada novidade, entrevista ou debate da missão, já se inscreva no canal e não perca os próximos cortes. Como é que o senhor avalia a sua participação no debate? Eu achei que foi muito boa.
Eu gostei, eu fui eu mesmo. Minha primeira participação em debates, fui notadamente o candidato que mais se destacou. Devo ter angariado uma rejeição com eleitores dos meus adversários, mas deles eu não espero muita coisa além de rejeição, especialmente os eleitores mais fanáticos pelo bolsonarismo e pelo lulismo. Me tornei mais conhecido, apresentei propostas e eu mostrei a indignação que o brasileiro tem que ter com duas coisas. O de respeito à imprensa livre, que foi tocado por quem não foi ao debate. Vamos lembrar uma coisa, os colegas de vocês aqui da Bandeirantes aqui presentes. A Bandeirantes foi desrespeitada, não só pelos candidatos que não foram, mas pela Rede Record, que colocou no ar uma entrevista chapa branca com o Lula no mesmo horário. E do outro lado, desrespeito com o eleitor. Como é que pode o eleitor que fica se matando em brigas familiares ali, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, aí o Lula e o Bolsonaro não vão no debate? Ou seja, o eleitor é o laranja, o otário, é o cara que é usado por eles para brigar, enquanto eles avisam, não, é estratégico não debater propostas. Isso é uma vergonha histórica para o Brasil. Candidato, alguns membros, tanto do PSD quanto do Avante, avaliaram que o senhor foi agressivo no debate. Acho que isso já chegou a ser comentado aqui. O mesmo avaliou o PL e o PT, que já afirmaram que não devem ir a encontros que o senhor estiver participando. A avaliação do senhor a estratégia que o senhor tem de ser mais incisivo nas falas, nas acusações contra os outros candidatos, o senhor acha que isso pode afastar os outros ou afasta o eleitor do senhor? Como é que o senhor está avaliando a estratégia do senhor e como o senhor pretende convencer o eleitorado de que essa estratégia é a melhor para angariar esses votos? Veja, eu fui muito respeitoso com o Cury e com o Caiado. O Cury, inclusive, me chamou de gentleman ao final do debate. Quem quer me vender como um cachorro louco está se dando muito mal. Caiado e o Cury são pessoas honestas, tenho discordâncias com relação ao programa e discutir programa com eles, como se tem que fazer numa democracia com pessoas honestas. Agora, o Flávio e o Lula estão envolvidos em escândalos de corrupção e eles têm que ser tratados como tal. Assim, temos que tratar as pessoas da maneira como elas merecem ser tratadas. O Flávio e o Lula serão tratados como pessoas envolvidas em escândalos de corrupção, Cury, Zema, que não foi ao debate, não entendi o porquê, e Caiado como homens que pleiteiam administrar o Brasil com um programa, que eu discordo, mas que eu tô lá para discutir. Então, não é que eu sou agressivo, eu sou verdadeiro nas minhas intenções e verdadeiro na minha indignação. Eu acho que a gente precisa ser verdadeiro. A gente vive num país que está quebrado, que está tomado de escândalo de corrupção, que está com uma crise fiscal gigantesca, com o crime organizado tomando as nossas cidades. O Brasil está muito machucado. Se a gente ficar passivo, fingindo platitudes, eu posso ficar aqui dando um discurso genérico para vocês, a gente mostra que a gente não tem coração. Para resolver os problemas do Brasil vai muito da cabeça, você tem que ter projeto. Mas se não tiver coração junto para você botar uma energia grande, você não vai resolver essa equação. Esse aqui é um país que está sendo feito para dar errado. Tudo está sendo construído para dar errado. Você vai ter que meter muito coração no meio para você conseguir resolver isso. Candidato, mas a questão da rejeição que o senhor falou sobre os eleitores que votam tanto em Flávio quanto em Lula no eventual segundo turno. Como vai ser essa sua movimentação para conseguir esses votos? Falar a verdade para eles. Veja, na vida você tem que ser rejeitado. Se você não for rejeitado, se você não tiver inimigos na vida, quer dizer que você não lutou por nada. E eu luto por coisas que eu acredito de verdade. Então, se uma pessoa, por exemplo, acredita que a política do Lula de fazer um acordo com o STF para obter impunidade nos casos do Master e NSS é bom, eu sou adversário desse eleitor. Eu não vou conseguir concordar com ele. Eu não vou conseguir achar que isso é bom para mim, para minha família, para vocês. Se alguém for falar para mim que a quebra do sigilo de fonte, que é a cláusula pétrea que foi feita pelo STF é algo bom e o governo atual está quietinho sobre isso, isso tem que ser aceito, eu vou falar que não. E eu vou falar que um eleitor que apoia isso está errado. Nós temos que defender, assim, nós temos que inaugurar uma era no Brasil que é o político falar o que pensa a despeito do dano que ele vai ter de imagem. Tem que morrer a era do marqueteiro político. Marqueteiro político que avisa que o candidato tem que falar para não aumentar a rejeição. Não estou ligando se aumentar a rejeição. Se eu, como candidato, falhar, haverá outro candidato pelo Partido Missão na próxima eleição. Só que eu, Renan Antônio Ferreira dos Santos, serei o cara que vai falar para todos vocês o que pensa e vai apresentar o meu projeto com um coração enorme e com uma ideia fervorosa de que nós podemos mudar nosso país. Se isso não for suficiente para o eleitor quer se iludir, paciência. Tem pessoas que querem viver na ilusão. Tem gente que compra 10, 15 cursos daqueles coach picareta que fica vindo no curso lá e não fica mais rico, mas compra o próximo curso. Tem gente que cai nos golpes mais baratos que tem por aí. E o que eu posso fazer para essas pessoas? Eu vou tentar falar a verdade para elas, mas às vezes as pessoas querem se enganar. Eu vou ser verdadeiro. A gente vai fazer um grande teste nessa eleição, que é, vou cometer um sincericídio, vou falar tudo o que precisa ser feito. Se as pessoas não concordarem, paciência. O senhor citou ali a questão de mudanças de emendas, né, caso nós que estamos propostas ali, para garantir
acontece hoje? Quais seriam essas propostas do seu Essa pergunta é deliciosa. Eu ficaria 2 horas falando sobre ela, mas em resumo, a indústria da corrupção no Brasil é baseada em municípios que não funcionam, que compram o voto de eleitores que dependem do Estado, e esses municípios são meros executores de emendas que são desviadas por empreiteiras ligadas aos deputados e aos prefeitos. A indústria da corrupção e da compra de voto no Brasil, que faz com que o Brasil seja uma meia democracia, é baseada na roubalheira de emenda. E o Congresso Nacional não se importa com projeto, com nenhum tema nacional, e só se importa com emenda. Pois bem, nós vamos transformar as emendas num instrumento de políticas públicas funcionais, isso se chama Lei de Responsabilidade Gerencial, em que elas vão ser naturalmente vinculadas a temas importantes como segurança, saúde, habitação, saneamento básico, infraestrutura, e vamos ter indicadores objetivos que vão dar pontuação para os prefeitos que tiverem mais pontos batendo suas metas recebem mais emenda, e os que não estiverem indo bem recebem menos e ficam inelegíveis. E do outro lado, a emenda vai ser condicionada a uma nova lógica, que é, se a gente reduz gastos obrigatórios, despesas obrigatórias, especialmente despesas com custeio mal feito, sobra mais espaço para investir. E um pequeno pedaço desse espaço é o da emenda. O deputado federal vai ter todo o interesse em fazer boas políticas fiscais que atuam dentro do princípio da economicidade, que é respeitar o dinheiro público, e com base nisso ele vai ter a emenda para gastar. A gente vai fiscalizar a emenda. Eu vou botar um PGR independente que veio o deputado fazer o esqueminha da empreiteira, como está acontecendo em todo o Brasil, a PGR vai para cima e o bicho vai pegar para ele. Então, não vou acabar com a emenda, porque faz parte, infelizmente, da cultura política brasileira. Mas se a gente regulamentar e fazer ela servir o Brasil, a gente consegue virar um pouco esse jogo. Obrigado, pessoal. Valeu pela oportunidade. Valeu. É esse mesmo. É esse mesmo, né? É esse mesmo. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Vai. Peraí, pessoal, vai gravar um vídeo aqui. Deixa comigo. Like na live, pessoal. Deixa eu... Like na live. Isso. Tem que ter. Muito obrigado. Segura aqui. Eu vou tomar conta. Não, mais um evento. Renan Santos dominou. Os fujões, como de praxe, fugiram. É isso que um fujão, é isso que um covarde faz. Agora a gente vai almoçar. Ninguém de ferro, né? Acho que o menino vai dar uma gravada com isso aqui. Acho que não vai ter o vídeo, hein? Olha o trecho no muro ali. Ó, vem aqui, vem no muro de Berlim, Ó, mó legal isso aqui, vai. Vamos só, tio. Isso aqui, meus amigos, ó. Pera. Isso aqui, meus amigos, o pessoal do Couch Events do Rio. É um pedaço do famigerado Muro de Berlim, tá? Quantas famílias não foram separadas por essa maldição aqui, que separou o regime ligado à União Soviética do regime livre ligado ao Ocidente, tá? E que foi derrubado na virada dos anos 80 para os anos 90 e que permitiu que a Alemanha fosse reunificada. Isso aqui é o símbolo do mundo horroroso que foi dividido. Legal terem trazido, simbólico. É isso? É isso. Tchau.